Fala pessoal, eu sou o Zeca, sou amigo do Raul e hoje eu quero conversar com vocês aqui a respeito da sola fide, somente a fé. Eu tenho uma pergunta para você, que é uma pergunta assim bem específica. Você conseguiria se declarar justo diante de Deus? Você consegue olhar para Deus e falar: Deus, eu sou justo diante do Senhor. Eu sou totalmente justo. Eu, através da minha justiça, eu consigo tudo o que eu preciso. Eu sou justo. Agora, a outra pergunta. Como que Deus, de fato, declara alguém injusto? Como que Deus pode, de alguma forma, justificar eu e você, pecadores, como justos? Eu e você, criminosos, absolutamente culpados, que somos condenados, mas como que Deus pode nos declarar justos? Você e eu podemos não nos conhecer pessoalmente, mas uma certeza eu tenho, que você é um pecador e eu também. Nós somos pecadores e ambos precisamos da graça, da salvação de Cristo Jesus. Eu quero só rapidamente falar sobre alguns aspectos aqui do pecado. O pecado, em primeiro lugar, ele é universal. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Romanos capítulo 3, 10 a 12. O pecado, ele é universal. Toda a raça humana foi atingida com a queda. Mas não é somente uma afirmação solta. Não é uma afirmação que eu estou dizendo para você que é importante você saber e vou deixar ela solta. Porque você vai olhar para o sistema do mundo e falar: realmente, Zeca, o mundo foi afetado pelo pecado, eu vejo corrupção, eu vejo pessoas matando outras pessoas, mas eu quero dizer para você que você também foi afetado. Se é universal, você também foi afetado pelo pecado. Então, o pecado é universal e ele afeta todo aspecto da personalidade e da existência humana. A nossa mente é cegada, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. Ele diz que o Deus deste século ou deste mundo cegou o entendimento dos descrentes para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então a mente fica cega, não consegue enxergar o real problema que tem. E ainda o pecado faz com que a nossa vontade seja corrompida. A nossa vontade de fazer o que é bom é incapacitada. Gênesis capítulo 6. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. O pecado atingiu você também. E sabe o que é interessante, pensando na reforma? É que por causa do pecado nós buscamos produzir justiça própria. Nós queremos nos justificar diante de Deus, que também é um pecado. Porque Ele já proveu os recursos necessários para que a gente fosse declarado justo diante dEle. Para que a gente já não vivesse debaixo da ira dEle. Mas tem um outro aspecto, que o pecado é escravizador. O pecado vai escravizar todos aqueles que nasceram nele e que o cometem. Então toda a humanidade já nasce em pecado. O próprio Jesus diz em João capítulo 8 que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então nós temos problemas internos, porque nós temos um coração mau. Jesus vai dizer em Marcos capítulo 7 que é o que sai da pessoa, é isso que contamina a pessoa. Ele fala a respeito de onde vêm ali os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, adultérios, enfim. Você pode ler esse texto depois, Marcos 7, 20 a 23.
mas também externo. Nós temos um histórico muito mau. Você vai lembrar do Éden, que todo pecador foge da justiça de Deus. Foi isso que Adão e Eva fizeram quando pecaram, quando desobedeceram a Deus. Mas aqueles que se arrependem, eles sabem que merecem ser punidos. Eles sabem que não seria justo que não fossem punidos se eles reconhecem diante de quem eles estão. Porque se eu olho para Deus como se eu estivesse olhando no espelho, não é a Deus que eu estou olhando. E foi esse insight de Lutero e de outros pré-reformadores e reformadores e pós-reformadores também. Diante do Deus da palavra que se revela em Cristo Jesus, não são as obras deles. Se Deus criou todas as coisas boas e perfeitas, se houve o pecado, o próprio Deus iria prover o meio pelo qual a ira dele pudesse ser satisfeita. E aí Lutero, como outros, bateram em cima disso. Não é por sua justiça, não é pelos seus recursos que você vai comprar a salvação. A justiça de Deus, ela foi satisfeita em Cristo Jesus. Justificação pela fé é a desistência em fazer qualquer coisa e simplesmente descansar na misericórdia de Deus. Porém, não somos salvos por uma fé genérica, mas uma fé em Cristo Jesus e em sua obra em nosso favor. Olha só o que diz Romanos capítulo 5, versículo 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual temos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 8. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A justificação é o coração do Evangelho. Lutero afirmava que o cristão ele era sempre justo quanto ao seu status e sempre pecador por causa do seu estilo de vida. Nós somos pecadores porque somos pecadores porque permanecemos naqueles antigos hábitos pecaminosos. Mas diante de Deus, nós já fomos declarados justos, não por nossos méritos, mas por causa da obra de Cristo Jesus. Justificação pela fé é uma declaração de que alguém é justo diante de Deus. A causa da justificação é a justiça do próprio Deus e não a nossa. Ela foi atribuída a nós, ela foi imputada na nossa conta, não fizemos nada para merecer. Ela se dá somente pela fé. A gente não contribui com nada. Cristo fez tudo. E quinto, por ser um ato de Deus, se baseia na obra completa de Cristo, estamos totalmente seguros. Por isso que Jesus diz, João capítulo 19, versículo 30 diz, está consumado. Está consumado. O trabalho já está feito. Você só precisa descansar na obra de Cristo Jesus. Então lembre-se, somente a fé na obra de Jesus e não na sua. Que Deus te abençoe.